Olá, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Será que os cristãos podem sofrer de depressão ou de ansiedade? Fica nesse vídeo que nós vamos falar de dois profetas de muita fé, grandes homens de Deus, mas que sofreram com crises de ansiedade e depressão. Primeiro, vamos entender o que é ansiedade. A ansiedade é um estado emocional comum que todos nós experimentamos em diversos momentos da vida. Ou seja, é um estado emocional, é um sentimento de medo, é um sentimento de remorso, é um sentimento que nos deixa muitas das vezes sem como agir diante um desafio, diante uma decisão que temos que tomar, diante uma perseguição que estamos tendo. Então todos nós passamos por momentos de situações difíceis, nos levando a crises de ansiedade. E por sermos cristãos, nós não estamos imunes dessas crises. Provérbios 12:25 nos diz assim sobre a ansiedade: a ansiedade no coração do homem causa ansiedade, mas uma boa palavra o alegra. Vamos falar de dois profetas muito usados por Deus, mas que sofreram de ansiedade e depressão. Vamos falar do profeta Elias. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, nos diz assim: ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Deus, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias sentiu-se profundamente deprimido, mesmo depois de uma vitória sobre os 450 profetas de Baal, orando, e o fogo desceu. Por causa do desgaste emocional durante a batalha, ele se deprimiu diante de uma simples ameaça de Jezabel. Ele se sentiu tão angustiado que chegou a pedir a morte para si. Todos conhecem e já ouviram falar do grande homem, do profeta Elias. Só que ele estava vivendo uma época onde a maldade da rainha Jezabel reinava naquele momento. E isso trouxe para ele um desgaste emocional muito grande, mesmo ele orando e o fogo descendo, mesmo ele determinando a seca. E Deus cumprindo, isso não impediu que ele se desgastasse emocional, porque sobre ele tinha uma carga espiritual muito grande. E isso acontece com um homem e uma mulher de Deus, principalmente pastor, principalmente missionários, principalmente presbítero, obreiros, ou até mesmo você, povo que vai na igreja. Nós passamos por isso, porque nós temos uma carga espiritual muito grande. Exemplo, você não vai na igreja? Você não é pastor? Você não é missionária? Então você não pode agir desse jeito. Você não pode ficar assim deprimido. Você não pode ficar com essa tristeza. Então, entendendo a cobrança espiritual sobre as nossas costas, isso nos traz um desgaste emocional. E nós passamos por situações que o corpo ele reage através de sentimentos, através de medo. Tem momentos na vida da gente que a gente passa por medo, a gente passa por angústia, a gente passa por tristeza, a gente chora. E isso muitas vezes nos causa ansiedade, até mesmo nos levando a uma depressão. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. Mas não foi só com o profeta Elias. Teve mais um profeta que também passou por essa situação. Mas missionária, como o profeta Elias saiu dessa situação? Através da sua comunhão com Deus, através da oração, através do desabafo com Deus.
Se você está passando por essa situação e tem vergonha de conversar com o seu pastor, tem vergonha de conversar com a esposa do pastor, tem vergonha de conversar com o presbítero, porque de repente tem medo ou você carrega uma preocupação, será que eles vão me entender? Será que se eu conversar com eles, o pastor vai continuar me dando oportunidade no culto de cantar? Será que o pastor vai continuar me dando oportunidade de levar uma palavra, de fazer uma oração durante o culto? A melhor coisa que tem é você desabafar com Deus. Foi o que o profeta Elias fez. Ele desabafou com Deus e ele teve um encontro especial com Deus, porque o próprio Deus falou com Elias. É isso que nós temos que fazer, é desabafar com Deus. Você não precisa sair contando para toda a igreja que você está passando por um momento difícil, mas você precisa se ajoelhar e falar com o nosso Pai. Agora vamos falar do segundo profeta. Se esse conteúdo está lhe ajudando, se esse canal tem lhe ajudado a crescer espiritualmente, se inscreva nesse canal, ative os sininhos para que você receba todas as notificações cada vez que a gente botar vídeo aqui, para que nós íamos junto crescer espiritualmente. E comente aqui embaixo para mim: missionária, depressão e ansiedade, o cristão pode sim? Não, missionária, na minha opinião, depressão, o cristão, ele não pode ter. Ele não pode ter crise de ansiedade. Comente aqui para mim o que você acha sobre esse tema de hoje. E vamos falar sobre o profeta Jeremias. Jeremias sofreu muito durante seu ministério. Ele viu desgraças terríveis e foi perseguido por falar a verdade de Deus. Jeremias se sentia muito triste e desejava não ter nascido. Ele era conhecido como profeta chorão. Amaldiçoou o seu próprio nascimento. Vamos ver o que está escrito lá em Jeremias capítulo 20, versículo 14. Maldito o dia que eu nasci, não seja bendito o dia que minha mãe me deu à luz. Lá no 17, por que não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente. No 18, por que saí da madre para ver trabalho e tristeza? E para que se consumam na vergonha os meus dias. Gente, Jeremias, ele sofreu tanto que ele desejou não ter nascido. Jeremias, ele sofria muito, tanto que ele era conhecido como profeta chorão. E Deus usou ele grandemente, levando a sua palavra. Ele foi muito usado por Deus como um mensageiro. Só que infelizmente Israel, nenhum rei deu ouvido a Jeremias. E por isso ele sofreu muito, sendo colocado em calabouço, sendo colocado em poço. E isso trouxe enorme tristeza para Jeremias. Mas isso não impediu que ele continuasse na sua caminhada, porque ele também tinha comunhão com Deus. Ele também desabafava com Deus, ele também orava ao Senhor. E isso fortaleceu muito o profeta Jeremias. Tanto que lá no final da história de Jeremias, ele foi resgatado e foi cuidado pelo rei Nabucodonosor. Deus usou o rei para cuidar de Jeremias. Você sabia que até Jesus sofreu de ansiedade? Exatamente, eu posso lhe mostrar lá em Marcos capítulo 14, versículo 33. Ele levou consigo a Pedro, a Tiago e a João e começou a ter pavor e angustiar-se. Lá no 34, e disse-lhes: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai. No 36, ele disse: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres.
estão vendo que até mesmo Jesus passou por momentos de pavor, de angústia, de tristeza, ao ponto de pedir para o próprio Deus livrar ele dessa situação. Mas como o espírito dele era forte, que seja feita a vontade do Pai. Mas mesmo Jesus sendo Jesus, que não era um homem pecador, passou por pavor, passou por angústia, passou por momento de tristeza. Imagina nós, que somos falhos, que somos pecadores. Então nós passamos sim por momentos de crises de ansiedade, até mesmo por depressão. Mas como igreja a gente não pode fechar os olhos e dizer que isso não existe, porque é dessa maneira que o diabo ele vem trabalhando contra a igreja do Senhor Jesus. O diabo ele usa o nosso sentimento, ele aproveita da situação que estamos passando e da tristeza que estamos sentindo para nos derrubar. Então nós, como os homens e mulheres de Deus, não podemos simplesmente fechar os olhos e dizer que isso não existe, porque existe sim. Eu mostrei na Bíblia que existe sim depressão e ansiedade entre os cristãos, e isso vem acontecendo muito. Aquela mulher, daquela esposa que apanha em casa e tem que ficar quieta na igreja. Como é que está a alma dela? Ou daquela mãe que está desesperada porque o filho está no caminho da droga. Que ela muitas vezes ela não pode botar o desespero dela para fora porque ela vai ser julgada. Mas tu não vai na igreja? Tu não vai no círculo de oração? Por que esse desespero? Por que essa tristeza? Ou daquele pai de família que está desesperado porque não conseguiu ainda um serviço para dar o sustento para sua casa, ou do pastor da igreja que está com uma carga espiritual enorme sobre as suas costas. Gente, vamos abrir os nossos olhos e cuidar da igreja. Jesus está às portas e a depressão está aí. A tristeza está aí, a angústia está aí. Nós precisamos entender para poder ajudar a levantar aquele que está do nosso lado. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se esse canal tem lhe ajudado a crescer espiritualmente, de alguma forma tem lhe ajudado, se inscreva nesse canal. Compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas, para que mais pessoas possam entender que passamos por momentos difíceis sim. Jesus passou, quem dirá nós? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Deixe seu comentário aqui embaixo para mim. O que você achou desse tema? Se você concorda, se você não concorda. Vamos ajudar outras pessoas a se levantarem, porque tem muita gente dentro da igreja que está passando por situação assim e nós não estamos sabendo. Muitas vezes a gente não entende o porquê que o fulano caiu ou porquê que o ciclano parou, mas ela não era do ciclo de oração e caiu. Muitas vezes é porque na casa dela ela carregava sozinha uma enorme tristeza. Por isso a importância de darmos as mãos e orarmos uns pelos outros. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.